Olá, sétimo ano. Sejam muito bem-vindos novamente à nossa aula de português. Hoje eu vou iniciar um novo conteúdo, vou falar sobre advérbio. Para começar, vou ler um texto com vocês. Acompanhem comigo a leitura. Leia a tira do Garfield a seguir. Garfield, faça algo. Clique. E aí, fui rápido bastante? No primeiro quadrinho, gente da tira, a palavra já modifica o verbo faça, expressando tempo. No último quadrinho, a palavra rápido é um adjetivo, pois caracteriza o advérbio substantivado bastante. E no último quadrinho, a palavra bastante é um advérbio substantivado por causa aqui do artigo. Todos esses exemplos são exemplos de advérbio. O que é advérbio? É uma palavra invariável que modifica um verbo, um adjetivo, outro advérbio ou até mesmo uma frase inteira, indicando uma certa circunstância. A locução adverbial é o conjunto de palavras que exerce a mesma função do advérbio. Varia ou não varia? Eu disse aqui que os advérbios são palavras invariáveis, não é isso? Se a palavra é empregada como adjetivo, ela pode variar em gênero e número. Se é advérbio, não vai variar. Então, os advérbios não mudam. Elas foram rápido para a festa. Então, não é elas foram rápidas para a festa. Elas foram rápido para a festa. Vocês refizeram o teste menos vezes do que eu. A peça custou caro, ok? Nesse caso são advérbios e, portanto, não mudam, não variam nem em gênero nem em número. Alguns advérbios também podem indicar circunstâncias relacionadas a adjetivos, a outros advérbios ou mesmo a uma frase inteira. Então, confira alguns exemplos nessa página. O advérbio modifica o verbo, leu tanto que ficou sonhando a noite inteira com histórias fantásticas. Nesse caso aqui, a palavra destacada em negrito é um advérbio. Ela está modificando o verbo que está sublinhado, que é a palavra leu. B. O advérbio modifica o adjetivo. A noite ficou muito bonita quando é lua cheia. Só corrigindo, a noite fica muito bonita quando é lua cheia. Palavra destacada muito é um advérbio que modifica o adjetivo bonita, que está sublinhado. C. O advérbio modifica o próprio advérbio. Mais adiante encontrará um posto de gasolina. O mais é um advérbio que modifica o próprio advérbio adiante. D. O advérbio modifica toda a oração. Infelizmente, não pude ir à reunião de alunos. Infelizmente é o advérbio que modifica toda a oração, que é esta que está sublinhada, não pude ir à reunião de alunos. Os advérbios e as locuções adverbiais, turma, também podem indicar circunstâncias, tempo, modo, lugar, intensidade. Vamos ver alguns exemplos. Afirmação, advérbio certamente, com certeza, realmente, sim, sem dúvida, entre outros. Dúvida, talvez, acaso, possivelmente, quem sabe. Intensidade, muito, pouco, bem, então. Lugar, aqui, ali, lá atrás, abaixo. Modo, bem, mal, assim. Negação, não, de modo algum. Tempo, já, agora, hoje, ontem. Essa tabela tem no livro de vocês. É só dar uma pesquisada quando tiver dúvida. Uma observação muito importante: quando aparecem dois ou mais advérbios terminados em mente, juntos em uma mesma frase, você pode manter essa terminação apenas no último advérbio
para evitar uma repetição desnecessária. Observe os exemplos. O dia escurece vagarosamente e suavemente. Você vai trocar e escrever dessa maneira. O dia escurece vagarosa e suavemente. Deixar para utilizar o advérbio terminado em mente no final da frase. Então, não precisa repetir, colocar o mente nos dois advérbios, coloca só no final, tá claro? Isso é uma dica muito importante, principalmente para as produções textuais escolares. Algumas palavras funcionam como adjetivo e como advérbio. Vamos lá? Muitas vezes, algumas palavras, dependendo do termo a que se relacionam, podem ter função de adjetivo, que é aquele que caracteriza o substantivo, ou de advérbio. Veja o exemplo. O atendente mais rápido não apareceu para anotar os pedidos. Segundo exemplo, as coisas mudam muito rápido ultimamente. Na primeira frase, rápido é uma qualidade atribuída à atendente, por isso tem função de adjetivo. Veja que rápido caracteriza o substantivo atendente. Na segunda frase, rápido está modificando o verbo mudar e por isso tem função de advérbio. Rápido, nesse caso aqui, já modifica o verbo mudam, é por isso que ele é um advérbio. Muita atenção, mesma palavra, mas dentro do texto com funções diferentes. Variação de grau dos advérbios. A variação do grau de intensidade dos advérbios é semelhante à dos adjetivos, ou seja, o grau pode ser comparativo de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. E ainda superlativo, analítico ou sintético. No quadro a seguir, podemos verificar alguns exemplos. Esses quadros que eu estou trazendo aqui, tá certo, gente? Nesta videoaula estão todos no material de apoio de vocês, no livro. Então, vamos lá. Grau, comparativo de igualdade. Um exemplo, o médico explicou o caso tão claramente quanto a enfermeira. Quando eu uso tão quanto, eu estou fazendo uma comparação aí de igualdade. Superioridade, o médico explicou o caso mais claramente do que a enfermeira. E inferioridade, o médico explicou o caso menos claramente do que a enfermeira. Só de ler o texto já dá para identificar o grau desses advérbios, não é isso? Superlativo analítico, a secretária chegou muito cedo, extremamente cedo, cedo demais. E superlativo sintético, lembra de síntese, lembra de resumo. A secretária chegou cedíssimo. Analítico, muito cedo. Sintético, cedíssimo, ok? Bem simples, não é, turma? Advérbio é muito, muito simples. Conforme vocês forem resolvendo as questões e lendo os textos, vão identificando o que é verbo, o que é substantivo, o que é advérbio, que você nunca mais vai esquecer. Agora, eu vou corrigir algumas questões que eu passei para resolverem na última aula, na última videoaula. Eu comecei a ler o texto, né, na nossa última videoaula. O objetivo era ler todo o texto e aí vocês iam responder as questões. Hoje eu trouxe para vocês o comentário acerca de algumas questões. Então vamos lá? Página 112 e 114. Pronto, gente, abri o livro digital. O texto é Espaço, a Fronteira Final. E aí eu li os primeiros capítulos e vocês deveriam ter lido, né, o restante. Acredito que leram. Então vamos às questões. De olho nas características do gênero. Primeira questão. O objetivo da revista na qual foi publicado o texto é colaborar significativamente para a compreensão do impacto produzido pela ciência e pelas inovações tecnológicas no cotidiano
e na construção de estratégias para o futuro. Você acha que um texto de divulgação científica pode conseguir isso? Você quer uma resposta pessoal, então é a sua opinião acerca dessa informação. Então converse com as pessoas que estão próximas de você e a partir desse tipo de conversa você formule a sua opinião. Segunda questão: para tratar dos avanços da ciência em uma revista como essa, a linguagem deve ser mais rebuscada e técnica ou clara e acessível? Por quê? É claro, gente, que tem que ser uma linguagem mais clara e acessível, porque está numa revista, a gente não sabe exatamente qual o público, né, que vai querer saber essas informações. Então a linguagem precisa ser clara e precisa ser objetiva. Terceira questão, vamos lá. Leia o título e a linha fina do texto. Porque é possível deduzir que o texto traz uma questão polêmica e que o autor vai expressar uma opinião. Bom, gente, o ponto de interrogação no título, eu não vou voltar lá ao texto, mas vocês podem acompanhar aí no livro. O ponto de interrogação no título, que é assim, ó, espaço, a fronteira final, e o uso do imperativo logo no início, no olho, vamos parar de nos enganar, instigam o leitor a levantar a hipótese de que se trata de uma abordagem polêmica sobre o espaço e que o autor vai colocar uma opinião, ou seja, não será um texto impessoal. B. É comum o autor do texto de divulgação científica apresentar sua opinião, como fez? Bom, gente, não, né? Pois o texto de divulgação científica costuma ter uma linguagem mais impessoal e mais objetiva. Então, caso vocês ainda tenham dúvidas sobre as características de uma biografia, vocês podem resgatar a biografia de Krauss e identificar essas características. Quarta questão. Vamos lá, quarta questão. Em geral, o texto de divulgação científica é escrito em terceira pessoa, mas esse autor fez algo diferente, usou a primeira pessoa do discurso. Encontre palavras ou trechos no texto em que se comprove o uso da primeira pessoa do singular. Copinhos no caderno, está aqui, ó. Fiquei encantado, primeira pessoa do singular, mapeei, construí, sonhei, admito, não acredito, minha. Se vocês tiverem encontrado outros exemplos, também considere, se for da primeira pessoa do singular. B, em sua opinião, porque ele optou pelo uso da primeira pessoa do singular, gente. Isso aqui é uma resposta pessoal, mas ele colocou a primeira pessoa do singular para escrever um texto mais opinativo, colocando seu ponto de vista sobre o tema tratado no texto, tá certo, gente? Lembre que o uso da primeira pessoa do singular é muito coerente com o título e o olho. Quinta questão. Logo no primeiro parágrafo são citados eventos considerados relevantes para a ciência. Ambos são fatos reais? Não são, gente. Um é fato real e o outro é uma narrativa ficcional, é uma história. B, na sua opinião, por que o autor escolheu esses exemplos? Bom, ele escolheu para falar da exploração do espaço. Ele não apenas escolheu um acontecimento real, né, que foi o desembarque da Apollo 11 na Lua, mas também um filme de ficção científica mostrando o homem viajando pelo espaço sem volta. Sexta questão. No terceiro parágrafo, o autor usa sequências predominantemente narrativas. Quais são elas e por que ele usa esse recurso? Aqui o trechinho. Aos 15 anos, fiquei encantado com a chegada à Lua. Mapeei todas as missões Apollo, construí modelos em escala e sonhei em ser o primeiro astronauta canadense. Desde então, porém, mudou minha visão sobre o papel
dos seres humanos na exploração do espaço. Provavelmente o autor usa esse recurso para se aproximar do leitor e cativá-lo, tornando o texto mais interessante ao contar sua própria história. Então, o recurso que ele utilizou aí foi falar um pouquinho da sua experiência pessoal, da sua lembrança de infância. Sétima questão. Enquanto no texto de Fábio de Castro, no início desta unidade, há várias vozes no texto, de Laurence há só uma, a do autor. Além dessas, quais outras diferenças você encontra entre os dois textos? Bom, gente, o texto de Fábio de Castro é mais técnico, objetivo e impessoal, ou seja, ele não apresenta aí a sua opinião, enquanto o de Laurence Krauss é mais subjetivo e opinativo. Além disso, o primeiro apresenta depoimentos de especialistas, o que não acontece neste último. Bem simples, né? As diferenças. Oitava. O autor do texto Espaço, a Fronteira Final usou também a primeira pessoa do plural. Volte ao sexto e ao sétimo parágrafos e copie no caderno expressões que mostrem esse uso. Tá aqui as expressões: nosso destino, nossa biologia, nossas crias mecânicas, podemos ainda ansiar, deveríamos separar, não deveríamos gastar. Todas são da primeira pessoa do plural. Qual é a intenção, gente, do autor ao usar a primeira pessoa do plural? Aproximar-se do leitor, incluindo-o no discurso. Nona, o texto apresenta vários termos e conceitos científicos. No caderno copia alguns exemplos. Aqui estão as sugestões. Computadores capazes de replicar vida orgânica em longas distâncias, colonizar a Lua e talvez Marte, naves espaciais não tripuladas, tirar o homem da órbita terrestre e diversos outros exemplos. Aqui só tem as sugestões. Se vocês tiverem colocado alguma diferente, considere. Décima questão. O autor é a favor ou contra os voos tripulados? Por quê? Gente, pelo que a gente leu, eu li esse texto todo, certo? Eu só não li na videoaula, mas eu li todo. Ele é totalmente, na verdade ele é mais ou menos, né? Ele não é totalmente contra os voos tripulados. Ele alega suas desvantagens. Que desvantagens são essas? Que são muito caros, perigosos e complicados. Por exemplo, ele afirma que as dificuldades estão nos procedimentos terrestres e que é muito difícil manter os próprios tripulantes vivos no espaço. Ele inclusive fala num trecho que ele queria muito ir, né? Mas ele não queria, ele pensou bem e chegou à conclusão que não queria ir fazer essa viagem, fazer esses voos, porque queria ajudar a humanidade, porque queria ajudar a ciência. Ele disse que era mais por diversão. E até que ponto eu vou aparecer, gente, que eu acho que terminou. Não, terminou não. E até que ponto isso é vantajoso, gastar milhões e milhões por diversão. Então tem um trecho do texto que ele fala sobre isso. 11ª questão. Krauss diz que talvez haja dinheiro para tudo isso. O que ele quis dizer? Que além de enviar homens ao espaço, Krauss aponta a prática da ciência fundamental em um enfrentamento dos problemas na Terra. 12º, o autor termina seu texto falando de benefícios para a humanidade. Comente sobre isso. Laurence se mostra preocupado em utilizar bem o dinheiro a fim de que haja benefícios voltados da ciência para a humanidade. Além disso, alerta que as missões espaciais com os seres humanos e a exploração do espaço não vão resolver os problemas que já vivemos em nosso planeta. Se vocês tiverem colocado algo parecido, considerem. Eu gostei muito desse texto. Não esperava ser tão bom. Bom, gente, aula finalizada, questões corrigidas e comentadas. Encontro com vocês na próxima aula, na próxima videoaula. E dia 22
Dia 22 nós temos um encontro ao vivo. Eu estou muito ansiosa por esse encontro para vê-los, né, ao vivo, conversar com vocês. Vai ser muito legal, eu espero. Então até lá, gente. Tchau!